Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje aqui no programa, porque a Ilana Silveira está aqui, extremamente jovem, lindíssima, e vai trazer informações pra gente aqui no nosso programa, pra gente entender melhor um pouquinho essa história dos implantes hormonais, como é que eles funcionam. E tem muita gente assistindo o nosso programa e muita gente querendo entender melhor. Se tem alguém que tem muito essa preocupação, somos nós mulheres, né? Mas tem uns homens vaidosos aí também que estão ligados. E é com ela que nós vamos conversar agora pra gente entender melhor como é que funciona essa questão dos implantes hormonais. Tem muita gente querendo saber, muita gente entrando em contato com a gente. Tudo bom, Ilana? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje. Prazer nosso, meu amor. Que bom estar recebendo você aqui. E aí nós queremos falar sobre esses implantes, né? Porque tem muita gente que não sabe o que são os implantes hormonais. Na verdade, o implante é uma forma de você administrar hormônio, né? Sim. Quando a gente pensa em hormonizar o paciente, a gente pensa em determinadas vias, e pode ser via oral, via intramuscular, via transdérmica, né? Que é quando você aplica na pele. E existe a possibilidade também dos implantes, que é como se fossem uns bastões pequenininhos que são aplicados na pele. E diariamente é liberada uma pequena quantidade de hormônio, né? Quais são as partes do corpo que podem ser utilizadas? Normalmente é na face anterior do braço, na coxa, na região da nádega, né? Isso é uma coisa também que é discutido com o paciente. Quando isso acontece, qual é o efeito que vai dar nesse corpo relacionado, então? Os implantes hormonais é um assunto extremamente polêmico e, assim, os efeitos colaterais vai depender de qual tipo de hormônio você está, né, administrando naquele implante. Mas os efeitos colaterais são diversos, então é tanto que recentemente o CFM proibiu, né, a utilização de hormônios com essa finalidade puramente estética, porque o que a gente observa é que os riscos oferecidos à saúde, eles são maiores que os benefícios. Por né? exemplo, muitas pessoas dizem, Vanusa, quando é feito esse implante, quando é feito, na verdade, esses implantes hormonais, muitas pessoas dizem, Vanusa, vai melhorar tudo em mim? Por exemplo, meu cabelo vai crescer, minhas unhas vão ficar interessantes. Principalmente, é impressionante como mulheres que sofrem com alguns tipos de queda de cabelo, elas falam muito sobre os hormônios, falam muito sobre a questão desses implantes hormonais. Mas aí, quando a gente fala dos implantes hormonais, eles vão mexer num todo, por exemplo, unha, cabelo. O que melhora? As espinhas, né? Eu queria entender melhor. Na verdade, os benefícios a curto prazo, que é o que faz o paciente procurar, né? É mais benefícios em relação à composição corporal. Ganho de massa muscular, redução de gordura corporal, perda de peso. Não tanto na questão das aumento do madeixas, desempenho nos treinos. Então, assim, isso realmente é algo que atrai o paciente. Mas os riscos, os efeitos colaterais, eles começam a aparecer e eles normalmente aparecem com um tempo de exposição com esse hormônio, né? E aí a gente tem diversos efeitos colaterais, acne, queda de cabelo. Então, totalmente o contrário. É exatamente o contrário. E isso que as pessoas às vezes não sabem. E isso que as pessoas não sabem. Então, assim, os médicos que oferecem esse tipo de tratamento de implante, eles devem, né, informar o paciente previamente, para que o paciente vá sabendo dos possíveis riscos, e especialmente a longo prazo, né? E aí, assim, quais são as especialidades que podem fazer essa prática desses implantes hormonais? Porque isso também é importante a gente falar. Sim. Hoje nós estamos vivendo com um mundo estético, né? Os estúdios estéticos estão aí e é importante falar sobre isso, porque a gente trouxe aqui para o nosso estúdio uma médica, né, que trabalha com os nossos hormônios, que vai entender o que está faltando, o que não está faltando. Mas às vezes a gente vê tanta gente trabalhando com tanta coisa, você vê. A princípio a gente acabou mexendo aqui com a história das madeixas, dos cabelos, dos pelos, da questão, quer dizer, totalmente o contrário. Isso vai depender de cada pessoa, né? Vai depender de como cada pessoa vai reagir, porque a gente pensa logo que os hormônios é para trazer o contrário do que está acontecendo, né? Exatamente. Vai depender também do tipo de hormônio que é colocado naquele implante, né? Porque o que a gente tem visto, na verdade, é que alguns implantes, eles são formados por um combo de hormônios. Nossa. E que muitas vezes, quando o paciente chega na consulta do endocrinologista com algum efeito colateral, a gente nem consegue saber exatamente o que tem naquele implante, porque a gente não tem acesso a uma prescrição. Nossa. E isso é um grande problema, né?
Em relação à prescrição de implantes hormonais, a verdade não é algo legalizado, né? Não é algo que tem Isso estudo. É mais preocupante ainda. Não é algo que tem estudo. Eu costumo dizer que quando você vai instituir um tratamento, um terapêutico para aquele paciente, isso deve ser baseado em estudo que tenha resultados, né, que são confortáveis e que lhe dê segurança para aquela proposta terapêutica. Então, quando você propõe um tratamento para o paciente que nem sequer tem estudo, com substâncias que não tem bula, isso é extremamente preocupante, né? Então, assim, o paciente que procura esse tipo de tratamento, ele deve ser informado em relação a isso, que não se tem estudo, que não se tem segurança a longo prazo, não se tem segurança em relação a efeitos cardiovasculares. Então, o paciente precisa entender isso. Agora, Ilana, quando você fala dos efeitos colaterais, aí a gente já vem naquela preocupação. Depois que ele está implantado, fica mais complicado. Ou não? Passa com o tempo? Pode ser retirado? Como é que funciona? Os implantes, eles duram em média 6 a 12 meses, tá? Alguns efeitos colaterais, eles desaparecem à medida que aquele efeito do hormônio vai se perdendo. Mas outros, por exemplo, o aumento do timbre da voz, hipertrofia do músculo do coração, que é uma grande preocupação nossa, esses efeitos acabam sendo permanentes, né? Nossa. E olha, ele pode, na verdade, ser usado como um método, você acabou de falar um pouco, mas eu queria que você falasse mais ainda relacionado a emagrecimento e aumento da massa. Não. Recentemente o CFM proibiu isso, né? Na verdade, a gente não tem nenhum estudo que embase essa prescrição com essa finalidade, exatamente porque os riscos oferecidos à saúde, eles são maiores que os benefícios. Então, você não pode propor uma terapêutica para o paciente pensando só na estética. Claro que a estética é importante, melhorar a autoestima do paciente, mas eu preciso pensar também nos possíveis riscos e efeitos colaterais. Então, esses efeitos colaterais, eles acabam sendo superiores aos benefícios. E a gente tem outras maneiras de ganhar massa muscular, um treino adequado, com plano alimentar. As pessoas estão um pouquinho preguiçosas. A gente tem que chamar a atenção da população que às vezes você quer algo imediato e você procura esses métodos, mas de verdade as pessoas, na minha amiga deu certo, mas isso é na tua amiga e a gente vive batendo nessa tecla. Exatamente. A gente vê, algumas pessoas têm sorte ou o organismo corresponde bem, mas não é todo mundo. Olha o que você falou. Quando as pessoas vão buscar esses implantes hormonais, o que na verdade é passado de informação para essas pessoas, para elas sentirem tanto desejo de usarem esses hormônios? Porque assim, para você ver, a gente tem informações a respeito do crescimento do cabelo, da diminuição a pele fica mais sem espinhas, você ganha massa muscular, é excelente para sua autoestima. Isso se fala muito da questão da autoestima. Muitos dizem que realmente é o hormônio da beleza, é o hormônio que melhora a libido. O libido, que você vai se transformar, você vai voltar à sua juventude. É uma divulgação extremamente perigosa, porque as pessoas se deixam levar, sabe, doutora? Exatamente. Na verdade, os profissionais que trabalham com esse tipo de tratamento, eles devem também comunicar ao paciente os possíveis riscos. Inclusive, eles devem falar para o paciente que não se tem estudo de segurança a longo prazo. Então, o bem-estar inicial, o aumento de massa muscular, aumento da disposição, isso sem dúvidas vai acontecer. Especialmente nos primeiros meses pós-implante, né? Mas os riscos futuros, segurança cardiovascular, que é a nossa principal preocupação, né? Então, a gente sabe que as substâncias com poder anabolizantes, elas podem aumentar a pressão, podem causar hipertrofia do músculo do coração, podem causar lesão hepática, que é uma grande preocupação nossa, especialmente quando a gente vê esses implantes que tem mais de um tipo de hormônio, que a gente não sabe exatamente a dose, a gente não sabe exatamente o que é que tem naquela composição. Então, isso realmente nos preocupa, né? Isso é muito preocupante, porque, na verdade, esses implantes hormonais, eles já estão há um bom tempo, né, sendo usados. Não é algo tão novo assim. A gente vê algumas pessoas comentando e falando. E aí, isso é muito sério. É algo muito vendável. Sim. Né? Se você chega para a mulher e oferece, olha, tem isso que vai aumentar a sua disposição, vai aumentar a libido, vai te causar hipertrofia muscular, é algo extremamente vendável. Então, assim, atrai muito.
mas em contrapartida e os riscos a longo prazo. Pois é. Traz alguns benefícios? Esses benefícios mais estéticos que eu comentei... Porque se não for estudado, se não tem assim uma segurança de fato, não é preocupante. Não compensa o fazer uso. O teste, não compensa, mas é aquilo que você falou. Então, assim, muitas vezes as pessoas querem resultado rápido, imediato, sem um grande esforço, e aí acaba assim, adotando essas medidas, né, que realmente propõem um resultado mais rápido, mas às custas de diversos efeitos colaterais. Doutora, eu sei que você é ética e a gente sabe da responsabilidade que você tem em ter zelo e cuidado. A gente não está citando nomes, mas eu pergunto, aqui dentro de Teresina, a gente pode dizer que tem muita gente se arriscando a esses hormônios? Sem dúvidas, assim, tem pacientes que procuram de fato, né? Tem pacientes que já chegam em consulta, muitas vezes perguntando se a gente trabalha com esse tipo de terapia. Então, assim, a gente observa que é uma procura de fato dos pacientes, né? Porque os benefícios que são citados na mídia são extremamente atrativos, né? Mas a nossa função como endocrinologista é orientar, é esclarecer os riscos, é esclarecer que não se tem estudos de segurança a longo prazo. E nossa missão diariamente é estar expondo esses efeitos colaterais. Né? Então, no caso assim, quando ele tem esse implante, uma duração de 6 a 1 ano, né? As pessoas, terminou ali aquele prazo, pode acontecer delas quererem usar de novo. E aí é onde vai ficando um risco maior. Exatamente, porque existe o que a gente chama de risco cumulativo, né? Sim. Esses efeitos colaterais mais graves do ponto de vista cardíaco, eles acontecem com o passar do tempo, com a exposição prolongada àquele hormônio. E aí é a nossa grande preocupação. E algumas pacientes também têm uma sensação de bem-estar importante pós aplicação do implante. E aí, para a gente conseguir convencê-la de sair desse tratamento, acaba sendo um desafio nosso, né? Nossa, então fica aí um alerta, né, de quem está assistindo o nosso programa agora, principalmente as mulheres. Homens buscam também esse tipo de hormônio? Buscam, com certa frequência. Pois é, fica aí um alerta de que a conversa é bonita, né? O implante hormonal é bonito de se falar, mas não é tão interessante. E foi um alerta aqui de uma doutora que chama a atenção. Tem várias formas realmente de você cuidar da sua pele, de você cuidar dos seus cabelos, de você cuidar do teu corpo por inteiro. E você tem que pensar na tua saúde. É isso que você tem que pensar. Quem usou uma primeira vez e que parou de usar, não tem tantos riscos, mas não deixa de ter. Porque cada pessoa responde a uma forma diferente do tratamento. Cada pessoa também tem outros problemas de saúde, às vezes já tem um diabetes, uma pressão alta. Tem idade. E aí você põe um hormônio desse por cima, né? E aí realmente... E a questão da idade, por exemplo? É difícil eu estabelecer uma idade, porque esses implantes, eles não são aprovados. Pois é, essa não preocupação que eu tenho, porque assim, então, quantas jovens aí, então, às vezes nem pergunta para a própria mãe, tem meninas aí que nem perguntam para a própria mãe e querem fazer. E o que a gente tem visto também é mulheres pós-menopausa buscando isso, né? Que é uma época que já tem outros problemas de saúde, já tem um risco cardiovascular um pouquinho maior. Então, essa é a nossa grande preocupação também, né? Eu acho que pela primeira vez a gente vê uma profissional e, por sinal, jovem, deixando bem esclarecedor aqui o risco de você usar um implante hormonal. Como ela disse, não é autorizado. Então, você tem que abrir os olhos. Ah, mas eu fui num local, lá não quiseram fazer esse implante, você vai encontrar lugares que vão aceitar fazer o implante. Mas você já está sabendo aqui, através de uma profissional, uma médica, de que não existe liberação para esse tipo de implante, até porque as pessoas desconhecem o que tem na composição. Então você tem que prestar atenção, você tem que analisar, você tem que buscar um médico de responsabilidade, ético, para que ele possa lhe informar. A gente sabe que no mercado hoje, como você mesmo falou, todo mundo quer ganhar dinheiro e as pessoas estão esquecendo de se preocupar com a vida do outro. Exatamente. Isso é muito sério. Exatamente. A gente vai seguir nessa missão de orientar os pacientes, de estar expondo em redes sociais os efeitos colaterais, né? Para que a população tenha, né, conhecimento, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. E muitas são vezes atraídos, não tem mesmo, né? Não tem mesmo, porque a gente só ouve falar
A gente ouve falar desses hormônios, mas de verdade, esclarecidamente, como está acontecendo hoje, a gente não ouve. A gente só ouve falar que é o hormônio da beleza. Exatamente. E nessa história tem muita gente entrando, se dando mal. Exatamente. Né? Então a gente quer agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. E eu gostaria muito que você investisse muito nessa questão através das redes sociais, tá? Para chamar bastante atenção, para pelo menos as nossas piauienses, as nossas maranhenses, as mulheres que estão mais próximas de nós e você que também acompanha as redes sociais no Brasil e no mundo, venha entender que no momento que houver mais esclarecimentos e que a gente tenha a confirmação, com certeza um profissional vai chegar e vai dizer, está liberado. Exatamente. Não é verdade, doutora? E quando chegar a esse ponto, os endocrinologistas também vão com tratar, certeza. Né? Vão trabalhar com essa modalidade de reposição hormonal. E às vezes eu acho que dúvidas. as pessoas também confundem muito, né? Hormônios, a gente sabe que existem, mas não é dessa forma. Exatamente. Né? Exatamente. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, foi um prazer. Que você passasse seu Instagram para quem está assistindo o nosso programa. Ilana, com I2L, silveira.endócrino. Muito bom. Então, para você que está acompanhando o nosso programa, siga a Ilana, tá bom? Através das redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, vá lá no direct dela, porque ela vai estar ajudando você. Então, vá na consulta mesmo. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Um excelente dia.